Fala, investidores, tudo bem com vocês? Eu hoje vou fazer o fechamento semanal dessa terceira semana de novembro e também fazer já o pré-marketing junto com vocês para a gente se preparar para a semana que vem. E uma coisa que eu tenho que começar falando é que eu não sei por onde começar, porque realmente essa semana foi muito aquecida. Nós tivemos vários fatores internos e externos sacudindo a nossa bolsa por aqui e vocês podem aí perceber que nossa bolsa ficou descolado muitos dias do mercado americano. Então isso trouxe uma certa volatilidade inesperada aí para os grandes players. E por quê? Esses motivos nós vamos abordar agora no nosso fechamento semanal e também já vamos fazer a nossa projeção futura. Tranquilo, galera? Claro que eu acabei de fazer aqui uma colinha, porque, teve muita notícia. A começar por o quê? Terça-feira foi feriado aqui no Brasil. Então vamos falar um pouco do cenário interno primeiro e depois a gente fala do cenário externo? Eu acho até que vai ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá. No cenário interno, cenário Brasil, cenário micro. Nós tivemos na terça-feira feriado aqui no Brasil e o que acarretou um dia a menos de pregão. Então essa semana nós tivemos 4 dias de pregão apenas e a nossa bolsa acabou derretendo aí, que eu vou mostrar o gráfico para vocês, mas em média nós caímos 3% no gráfico semanal, o nosso Ibov. Então isso é uma queda muito relevante, uma queda muito significativa, que mostra a aversão aí tanto dos players brasileiros como dos players estrangeiros. E o que aconteceu depois do feriado? Nós tivemos várias manifestações no Brasil inteiro, principalmente por parte dos caminhoneiros, com a insatisfação aí da perca do presidente Jair Bolsonaro e o ganho do presidente eleito Lula. E também por causa do ministro Alexandre de Moraes, que acabou multando vários caminhões, acabou fazendo ali tomou algumas decisões que não agradou muitas pessoas, principalmente a galera que é a favor do Bolsonaro, e aí gerou muitas manifestações aqui dentro do Brasil. Outra coisa, o nosso risco país, o que é o risco país? Seria quão arriscado é o país para o investidor. Isso acaba afastando o investidor estrangeiro. Ele quase quadruplicou ali a sua projeção de risco país, mostrando uma incerteza muito grande. E isso por quê? Porque o Lula, o presidente eleito, que vai assumir agora em janeiro de 2023, ele está fazendo uma conferência, se eu não me engano, é lá no Egito, e ele acabou falando umas falas muito duras para o mercado. Mais ou menos assim, abre aspas, ele acabou citando como, a gente vai fazer o que tem que fazer, e se a bolsa cair, paciência. Essa palavra paciência foi a que realmente levaram aí o investidor estrangeiro a retirar uma parte do capital e levar a bolsa lá para baixo, porque acaba trazendo mais incerteza, o que fez aumentar o risco país depois de tantas falas duras que ele fez na semana passada e também agora mais essa fala que acabou trazendo muita incerteza, trazendo a bolsa nossa lá para baixo. Outro fator, a questão de quem que vai ser o ministro da Economia. O que os especuladores estão aí cogitando é o Haddad, que pode assumir o cargo de ministro da Economia. Isso está levando realmente o caos, um estresse muito grande dentro do Brasil aqui. O cenário interno não é favorável para a nossa moeda, para nossas bolsas. O investidor estrangeiro está tirando o dinheiro dele daqui por causa do risco país, como eu falei para vocês, que está aumentando. E aí a gente começa a ver as empresas caindo, a gente começa a perceber que a taxa de juros pode aumentar, e nós tivemos também outro dado saindo, que seria o IPCA, a nossa inflação, vindo acima do mês de outubro, o mês de novembro vindo acima do mês de outubro, mostrando a projeção do IPCA para os últimos 12 meses tendo um aumento. Tendo um aumento já é uma coisa ruim, porque a gente pode ter aí a inflação vindo acima, e também com essas propostas aí do presidente eleito, pode acabar piorando realmente a situação. Então esse foi só um dos principais fatores que aconteceram aqui no Brasil, trazendo o risco país. Para mim foi realmente o resumo de tudo, foi o risco país aumentando aí bruscamente. A gente está no topo, máximas de muitos tempos. E essa informação veio da Bloomberg, eu não tenho acesso infelizmente, mas eu puxei muitos amigos que têm, também o Pablo Spire trouxe esse dado pra gente, e aí a gente começa a ver que realmente a incerteza dentro do Brasil está muito grande. Então essa semana foi muito agitado o cenário interno por causa desses fatores, que foram os principais, e acabaram fazendo a nossa bolsa ficar totalmente descorrelacionada lá de fora. E lá fora, o que aconteceu? Nós tivemos praticamente o maior susto
Para mim foi o maior susto do ano, né? Que a Polônia acabou sendo atingida por um míssil e cogitamos ter uma terceira guerra mundial por conta que se realmente a Rússia assumisse a culpa pelo míssil que caiu na Polônia, a OTAN ia acabar se intrometendo na guerra entre Ucrânia e Rússia porque atingiu um país membro da OTAN e a gente poderia ter a terceira guerra mundial. Então esse foi um fator que a bolsa sacudiu o mundo todo, mas depois, óbvio, que o Putin, o exército russo, não assumiu, falou que não é deles, que parece que foi um projétil de alguma coisa que acabou caindo lá por engano, mas que a culpa não era deles, então acalmou o mercado todo e a gente teve aí realmente só esse calor passando, que foi uma coisa que assustou muito. Mas, vamos lá, uma coisa que também aconteceu entre Rússia e a Ucrânia, eles fecharam um acordo sobre o escoamento de grãos. Então, se eu não me engano, são 120 dias aí que vai acontecer a distribuição de grãos para o mundo todo, que passa ali pelo Mar Negro, se eu não me engano, eu não tenho certeza do nome do mar que passa. Então, foi uma coisa muito positiva que o mercado reagiu bem a isso, mostrando que as economias podem aí realmente estar aquecidas e as coisas continuaram andando normalmente. Então, foi uma coisa positiva. Vamos lá. Nós tivemos também o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor saindo nos Estados Unidos. Ele veio um índice positivo, veio uma coisa muito boa, mas infelizmente quando teve a reunião do Fed, um dos membros do Fed acabou falando que a projeção hoje, que se encontra em 4% da taxa de juros lá, mesmo vindo com o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, traduzindo seria a inflação, vindo abaixo nos últimos 12 meses comparado ao mês anterior, a taxa de juros vai subir e a projeção é que ela vá a 7% para poder controlar a inflação. Então seria uma taxa de juros recorde, o que não trouxe uma coisa muito boa para os mercados, porque o dado veio bom, mas a projeção futura é ruim, então acabamos trocando elas por elas e a gente continua no cenário possível de recessão. Tanto que vários jornais, vários economistas afirmam que os Estados Unidos já se encontram em um cenário de recessão. Também nós tivemos realmente a efetivação do Twitter, da compra do Twitter pelo Elon Musk, mas também junto com essa efetivação da compra, 75% dos funcionários já foram demitidos. Então foi uma enxurrada de informação feita aí pelo Elon Musk e ele tá até, talvez, ele pode ser processado porque ele manipulou ali o preço, foi uma coisa de incerteza. É uma polêmica ali para a gente acabar vendo os próximos capítulos. Então, galera, esse praticamente foi o resumo do cenário interno e externo do que acabou sacudindo as bolsas e a nossa bolsa, o nosso Ibovespa. E isso é uma coisa ruim, tá? Eu não vi tudo isso que aconteceu com bons olhos. Por quê? Vamos olhar aqui para o nosso cenário gráfico. Então eu tenho o Ibovespa, ele trabalhou aqui no cenário de congestão, né? E o que ele fez? Ele veio aqui, ó, congestionando durante o mês de agosto e setembro, beleza. Aí ele tentou furar essa congestão no final de setembro, mas logo em agosto ele rompeu para cima e aí ele fez o quê? Aquela figura gráfica, ombro, cabeça, ombro. Então, ó, só mostrando para vocês aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. E qual que é a parte importante para mim de relevância? A zona de pescoço, que seria essa daqui, ó, zona de pescoço. Aí ele veio, ó, rompeu a zona de pescoço, fez o pullback e agora ele pode estar rompendo aí para baixo, tá? Então isso é uma coisa muito ruim que eu tô vendo. E aonde é o primeiro ponto que ele pode vir buscar? O último fundo. Se ele conseguir perder o último fundo na próxima semana, aqui para mim é o último ponto que eu vejo dele tomando como referência. E quanto que seria esse último ponto? Seria a região de 101.500 aproximadamente. Então eu vou repetir para vocês o que eu tô vendo. Infelizmente essa semana que está entrando, nós tivermos aí mais um cenário de baixa. Então o preço está fazendo isso. O quê? Ó, aqui era o pescoço, do ombro, cabeça, ombro. Ele fez aqui o pullback, perdeu o pescoço e aí ele está rompendo aqui. Se ele perder, esse aqui é o primeiro ponto que ele pode vir buscar, esse aqui é o segundo, galera. Então a gente tem que ficar de olho porque o Ibovespa está trazendo indicativos de cenário de baixa, principalmente pelo cenário interno, não pelo cenário externo. Então vamos ficar de olho porque só o cenário gráfico ele já fala muito. Lembrando sobre a teoria de Charles Down, o preço ele manda, o preço manda. Então não importa o que aconteça, o preço ele manda. E contrapartida, nós tivemos uma queda aí de 3% da nossa bolsa aproximadamente. O dólar ele acabou subindo 0,5%. Então a gente tem o cenário aí oposto. Nós temos o dólar subindo e a nossa bolsa caindo. E o que eu vejo para o dólar? O dólar ele veio trabalhando no cenário de congestão desde agosto. Essa semana ele bateu 5,50. Então a gente veio para um cenário muito crítico, ó. Veio para um cenário muito crítico e agora ele fez uma correção.
Se semana que vem ele começar a subir e romper essa nova região, eu vou buscar praticamente o dólar lá a 5,70. Então a gente tem que tomar cuidado com as falas do presidente eleito, com o cenário econômico, quem que realmente vai assumir o Ministério da Economia e se não vai acontecer nada de pior aqui dentro, que as manifestações acabem, que realmente a gente assuma aí o papel de cidadão e entenda que a democracia ela precisa prevalecer e que a gente torça para que o presidente eleito venha com medidas econômicas plausíveis e que tenha um ministro da economia, uma pessoa muito, muito boa. Então eu vou só aumentar aqui minha tela para agora a gente fazer o nosso pré-marketing, que seria o quê? A análise semanal do que pode acontecer. Então a primeira coisa, quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, o feriado de ação de graças, então já coloque na agenda, por quê? Porque quinta-feira pode ser que nós tenhamos uma baixa muito grande na questão da volatilidade. Outra coisa, na sexta-feira é Black Friday, então se preparem para as compras que vocês podem ser grandes beneficiados. Mas cuidado também com a Black Fraud, né? Porque eles abaixam, na verdade sobem o preço, sei lá, um mês antes e agora quando chega na Black Friday eles acabam abaixando o preço. E também o que nós vamos ter? A última reunião do Fed, que seria sobre o Federal Reserve, é praticamente o nosso cupom que vai falar sobre o aumento da taxa de juros. Vamos ter PMI nos Estados Unidos, o PIB da Alemanha e aqui no Brasil o balanço da empresa Gerdau na quarta-feira. Então, galera, esse praticamente foi o que aconteceu na semana passada. Nós temos agora a projeção para a semana que vem. Fiquem ligados, nós fizemos aí praticamente em 10 minutos um resumão, porque é isso que prepara o trader. As notícias acabam fazendo o preço e a gente precisa se preparar. A boa notícia é realmente a grande ferramenta do grande investidor. Então vamos ficar ligados para aproveitar as oportunidades, tanto na parte comprada quanto na parte vendida, mas sempre estamos preparados. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam de deixar o seu like, seguir a gente no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E segunda-feira, ou na verdade acho que domingo ou segunda-feira, nós vamos lançar nossa carteira recomendada para a semana. Fiquem ligados, vou dar já um spoiler, tá? Algumas ações para a gente ficar de olho. Itaú, Banco do Brasil, Vale e Petrobras. São as empresas que a gente vai falar sobre. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.